Glória a Deus. Estamos felizes em poder adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. O último domingo do ano. Estamos alegres e contentes em celebrar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O ano se passou e você está aqui vivo, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e nos deu da sua graça para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando e exaltando o seu santo e precioso nome. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Amém, irmãos? Todos encontraram? Na minha versão, e a nova versão internacional, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Amém? Provavelmente na nova versão aí do Almeida corrigida diz assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se faria. Glória a Deus. Essa é a palavra que nós hoje iremos meditar. Você levante as suas mãos, eu quero que você ore nesse momento por esse local, que você comece a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, para que toda obra do inimigo contrária, todo teto de bronze, toda barreira seja anulada, seja quebrada na autoridade e poder do nome santo do Senhor. Então comece a orar no nome de Jesus nesse momento. Senhor Jesus, nós oramos e clamamos a Ti nesse momento. Levantamos, Pai querido, as nossas mãos, Senhor Jesus, em oração, Senhor, e clamamos a Ti. Deus Todo-Poderoso, Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. Nós clamamos a Ti, Deus poderoso, e invocamos o Teu santo e precioso nome, Senhor, para que toda obra, Pai querido, inimigo seja anulada, seja desfeita, seja, Pai, cancelada pela autoridade e poder que há no Teu nome, Senhor. Desfaz, Pai querido, toda obra das trevas, Pai celestial, todo aquele, Pai querido, a qual o inimigo, Senhor, tem tentado, Pai celestial, para que ele possa, Pai, naufragar na vida, para que ele possa, Senhor Jesus, ficar, Pai celestial, no momento de solidão, de tristeza, levando ao acuamento da sua vida, para que não haja, Pai querido, uma progressão, mas na autoridade, no poder do Teu santo nome, toda a palavra lançada, todo o poder, Pai querido, do inimigo contra essa vida, contra o Teu servo, Deus poderoso, cancela, joga por terra na autoridade e poder do Teu santo e precioso nome. Toma as regiões celestiais nesse momento, Senhor, que eles sejam tomados pelos Teus anjos poderosos, anjos de guerra, anjos de força, Pai querido, para quebrar todo dardo inflamado, toda seta lançada, todo embaraço, Pai querido, que o inimigo preparou. Em nome de Jesus, nós declaramos o Teu nome, Senhor, nós declaramos o Teu nome sobre a nossa família, nós declaramos o Teu nome sobre a nossa casa, declaramos, Pai querido, sobre tudo que somos e que temos, Senhor, nós declaramos o Teu santo e precioso nome. Faz a Tua obra essa noite, Jesus, faz a Tua obra nesse local, Jesus. Oh Deus poderoso, vai quebrando, Senhor Jesus, todo coração, Pai querido, de pedra, Senhor, todo, Pai querido, engano do inimigo, Senhor, vai desfazendo na autoridade e poder do Teu santo e precioso nome, Senhor, porque não há outro nome além do Teu, Jesus. Tu és poderoso, Tu és o Deus santo, Criador dos céus e da terra, e em Ti nós confiamos, em Ti depositamos a nossa fé e esperança, porque tudo que temos está em Ti. Por isso, demônios, principados e potestades, nós Te damos uma ordem, nós não estamos Te pedindo, nós estamos ordenando: saia, bata em retirada no nome de Jesus. Fiquem do outro lado da linha, em nome de Jesus. Assim Deus fala conosco, na autoridade e poder do Teu santo e precioso nome. Amém
e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Podemos assentar. Glória a Deus. O apóstolo João fala do verbo revelado ao mundo, explicando o que ele entendeu a respeito de Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem, né? Nós cristãos passamos aí de terça para quarta-feira, chamado Natal, né? Que nós nos juntamos com as nossas famílias, comunhão, e nós nos juntamos porque o nome do Senhor tem poder, né? Imagine só que declararam, apesar de não ser, como eu falei lá no grupo, que o dia 25 de dezembro era o aniversário de Jesus, não sendo, né? Que nós como igreja sabemos que não é. Porém, só o efeito do seu nome causa unidade. Pode até não ser crente, mas vai lá para a tua casa. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Então nós ouvimos esse nome que é poderoso, esse nome que glorifica ao Pai quando desceu na terra pelas suas obras. E João, entendendo a respeito de Cristo Jesus, lançou a palavra desde o início, quando ele começa o texto dizendo que no princípio ele era a palavra que desde o princípio foi mencionada, a qual nós temos aonde em Gênesis no capítulo 1, a quando a palavra está proferindo, dizendo haja luz, a palavra está sendo proferida. E o que João está dizendo que aquela palavra era Cristo Jesus, fazendo toda a criação desde o início do mundo. Por que quero falar isso? Porque a gente precisa entender que, querendo ou não, o mundo é regido pela autoridade de Deus. Quer seja ateu, quer seja crente ou quer seja não crente, entenda, o mundo é regido pela palavra de Deus e ponto final. Não há questão, não há dúvida. A palavra de Deus, ela direciona o mundo. O verbo que nós estamos falando é Ele a autoridade no mundo. É Ele a autoridade desde o princípio, pois Ele é a palavra mencionada para que o homem seja criado, para que a terra fosse formada. Ele era a palavra. Para que houvesse estrela, para que houvesse sol, para que houvesse lua, para que houvesse o homem, para que houvesse a mulher, Jesus era a palavra mencionada, e por meio dele tudo foi criado, e sem ele nada do que foi criado seria criado. O que o texto está dizendo é que por meio dele tudo, ou seja, tudo é por meio da palavra, e a palavra é Jesus. Por meio dele tudo foi criado. E se por meio dele tudo foi criado, nós temos o direcionamento que tudo que existe no mundo está sobre o domínio de Deus, sem exceção. Tudo está sobre o domínio de Deus. Tudo está sobre o domínio da sua palavra. Deus criou o mundo através da sua palavra de autoridade, e essa palavra é Jesus. Essa palavra de autoridade, a qual Deus deixou para o homem, para que ele pudesse obedecer. Aí a gente precisa entender que, quer queira ou não, nós vamos tomar as nossas atitudes referente à palavra do Senhor. Quer seja bênção ou quer seja maldição, tudo está sobre a autoridade da palavra de Deus. Não pense você que o diabo está aí para fazer o que ele quer, porque ele não está. Ele está sobre o domínio de Deus. Ele só pode tocar na sua casa se Deus deixar. Ele só pode tocar na sua vida se Deus permitir. Então tudo está sobre o domínio de Deus. Tudo está sobre essa autoridade, sobre essa palavra. Quer seja bênção, quer seja maldição. Quando nós falamos de bênção e de maldição, nós estamos falando aqui da terra. Existem duas situações que nós nos encontramos no mundo. Existem duas decisões que nós precisamos tomar. Primeiro, sobre a vida na terra. Segundo, sobre a vida eterna.
A vida na terra nós temos bênção e maldição, a qual também o Senhor direcionou, a obediência ou a desobediência. Nós sabemos que Moisés, revelado por Deus, lançou sobre os montes ali a bênção e a maldição. E ele vai dizer que a bênção é sobre aqueles que obedecerem. Então bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás tu aonde fores, tu serás bendito se tão somente tu obedeceres a voz do Senhor e sobre ela você andar. Mas ele diz também, assim também diz o Senhor: maldito serás tu se desobedecer essa palavra. Bênção, as maldições te alcançarão, será febre, tísica, tuberculose, todo tipo de doença também te alcançarão. Todas as coisas estão sujeitas à autoridade de Deus. Tudo está sujeito sobre a autoridade de Deus. Imagine que desde o princípio nós estamos sujeitos a essa palavra. Quer obedecer ou quer desobedecer, quer receber bênção ou quer estar debaixo de maldição, e para a vida eterna, ou queira a vida eterna no paraíso ou a vida eterna em um sofrimento eterno. Essa decisão é nossa. A autoridade de Deus foi lançada. O que você quer? Sobre qual decisão você quer tomar? Talvez você possa encontrar alguém que diga assim: não, eu quero viver a minha vida sem ter que me preocupar com decisão nenhuma. Eu quero viver a minha história sem ter que me preocupar com algo. Deixa eu te dizer, as tuas ações revelarão a tua decisão. Aquilo que você praticar revelará a tua decisão, sim ou não? Você sabe se alguém te ama ou não pelas atitudes que ele tem, não é verdade? Você sabe pelas atitudes da pessoa se ela quer servir a Deus ou se ela não quer, se ela quer estar com Deus, se ela não quer, se ela quer ficar com você ou se ela não quer. Pela atitude você sabe se alguém ama você ou se essa pessoa não lhe ama, porque a atitude revela as nossas decisões. Então, querendo ou não, você dizendo eu não quero me preocupar com isso, as suas atitudes revelarão a sua decisão. Essa decisão ela vai ter que ser tomada. Ou viver debaixo da graça de Deus, debaixo do Evangelho, debaixo da vontade de Deus, ou viver sobre a desobediência. Todos nós estamos direcionados, todos nós estamos debaixo dessa ordem, para que você possa entender. Não há um dia, desde quando Deus formou céus e terra, que o céu e o sol não se colocou e se pôs. Você sabe por quê? Porque Deus ordenou. Não houve um dia que não houve uma lua aparecendo no céu. Sabe por quê? Porque Deus ordenou. Quando Jó estava passando por sua dificuldade, ele perguntou: Jó, onde tu estava? Quando eu coloquei limite às águas? As estações do ano definidas por Deus, a qual o homem não pode interferir, são tudo ordem de Deus. Pela física, a lei da gravidade, a qual o homem também não interfere. Sabe por quê? Porque é ordem de Deus. Ou seja, tudo está sendo regido pela autoridade do Senhor, e não há nada que não possa ser regido pela sua autoridade. O que está diante de nós é uma escolha, e esse é o nosso livre-arbítrio. Qual é o nosso livre-arbítrio, pastor? A nossa escolha. Eu tenho direito de escolher se eu quero bênção ou se eu quero maldição. Eu tenho direito de escolher se eu quero viver a vida eterna em Cristo Jesus na eternidade, gozando com Deus e vivendo a vontade de Deus alegremente, ou eu tenho o meu direito também de escolher viver uma vida no inferno. A escolha é minha. Esse é o meu livre-arbítrio. Eu decido o que eu escolho. Eu vou decidir a minha vida. Eu vou decidir aquilo que eu quero para o meu futuro. Por isso que Jesus sempre nos ensina: juntai tesouro nos céus, aonde as traças não. Porque o tesouro que você junta na terra fica para o seu filho, você não sabe nem o que ele faz. Mas o tesouro que você junta no céu é para a sua vida eterna. É para você. É aquilo que você vai viver eternamente.
porque aqui não é o fim de tudo, aqui é só o começo. Como eu sempre digo, 90 anos para uma eternidade é só o começo. 80 anos para uma eternidade é só o começo. Você escolhe aqui o que você quer viver para a eternidade. É aqui que tem escolha para a eternidade. Então você que decide, Deus já lançou a ordem. Eu tenho bênção para a tua vida, eu tenho um paraíso, eu tenho algo de Deus para você. Jesus disse no capítulo 14 de João que ia preparar morada para que onde Ele estivesse nós também sejamos com Ele. Mas a decisão é nossa, estar lá ou não. Esse verbo se revelou para nos dar essa orientação, e sobre a sua palavra nós vermos. Então, se nós estamos direcionados pela palavra de Deus, imagine só que quando falamos de obediência, nós não estamos falando de obediência a um homem, nós estamos falando de obediência às ordens de Deus. Estamos falando de obediência àquilo a qual Deus já falou. Imagine só, se você quisesse obedecer a um homem, o homem ele tem o seu ego, ele tem a sua vontade, o homem tem os seus defeitos, o homem tem as suas falhas. Mas como falamos de obediência à palavra, nós não estamos falando de um ego humano, nós estamos falando de obediência à palavra de Deus. Quando estamos falando de obediência às ordens de Deus, nós não estamos falando você tem que obedecer um pastor, você tem que obedecer um profeta, você tem que obedecer um apóstolo, você tem que obedecer o líder de célula. Quando estamos falando de obediência dentro da igreja, nós não estamos nos referindo a um homem que tem ego, nós não estamos nos referindo a um homem que é levado por suas emoções, mas nós estamos nos referindo à palavra de Deus, que é suprema sobre o homem. É por isso que é necessário a palavra. Você entendeu o porquê que a palavra precisa ser revelada? Porque se a palavra não for revelada, você acaba obedecendo a um homem ao invés de obedecer a palavra. E os homens têm o seu quê? Tem os seus egos, tem as suas falhas, tem os seus erros. O homem tem os seus pecados. Por mais que os profetas se santificassem, eles também têm suas falhas. E a gente precisa entender que a gente está sujeito a uma resposta a dar a todo momento na nossa vida. A gente só que Deus fez um homem e uma mulher, né? Pegou Adão e Eva, chegou Adão e disse assim: Adão, está aqui o paraíso para te lavrar, para te cuidar, para que tu possa viver. Tu pode comer de tudo que tu quiser. E pode botar um monte de fruta aí, né, irmão? O fruto que você mais gosta, pensa aí. Deus olhou para Adão e disse assim: tu pode comer, fica à vontade. Olha só a autoridade de Deus, fica à vontade. Você pode desfrutar de tudo aquilo que foi criado. Você pode desfrutar de toda a graça aqui que foi manifesta na árvore ali. Tudo quanto é fruto você pode comer, Adão. Mas Deus deu uma ordem sobre a árvore que está no meio do jardim. Dela você não pode comer, porque certamente no dia que você dela comer, você irá morrer. Uma ordem. Deus lançou uma ordem sobre a humanidade. Caberia a Adão obedecer ou não, mas ele decidiu desobedecer. E toda desobediência, ela gera as suas consequências. Imagine só você ter que sair de um canto que é bom para um lugar, não sei se você já passou por isso, mas de sair de um lugar onde você se sente bem para ir para um lugar onde você não se sente bem. Imagine só Adão no paraíso, onde ele pode fazer qualquer coisa, e agora Deus olha para ele e diz: você vai ser lançado fora do paraíso, e sobre a terra que eu estou lhe lançando, você vai ter que lavrar, com o suor do seu rosto você vai colher, e a terra agora produzirá abrolhos e espinho, ela não dará o seu fruto. Ou seja, há um problema a mais agora. Imagine que agora é só você tirar lá no paraíso, você estende a mão, tira aquele fruto, come, está saciado, faz ali o seu serviço de lavrar, de regar ali aquele jardim, mas agora você vai para um lugar onde você tem que trabalhar, suar, e além de trabalhar, suar, a terra não dará a sua novidade.
Você já trabalhou esperando 100 e ganhou 50? O que você acha disso? Você já trabalhou esperando R$1.000 e ganhou só 500? Pois é como se Adão estivesse no paraíso ganhando R$2.000 e pecasse e Deus dissesse: agora tu vai ganhar lá R$500 fora do paraíso. Por quê? Porque aquilo tinha o que tu queria, somente tu precisava obedecer. E essa regra da obediência, irmãos, ela é contínua, sim ou não? Você que trabalha aqui, essa regra é contínua, sim ou não? Você pode entrar no seu trabalho a hora que você quiser, ou você tem hora para chegar? Hora, né? Você tem hora para chegar, você tem hora para sair. Porque se você chegar todo dia atrasado no seu trabalho, o que acontece? Por quê, pastor? Porque é uma regra. Nós estamos sujeitos a isso, e Deus também colocou sobre nós essa regra. Você precisa obedecer, você precisa estar debaixo dessa obediência. Ou seja, estamos sujeitos à palavra de Deus, estamos sujeitos à ordem de Deus sobre a nossa vida. Então, quando falamos sobre isso, falamos que Deus lançou sobre nós essa ordem: obedecer ou desobedecer, e ali Ele condicionou o nosso livre-arbítrio. Você que decide a sua vida. Nós encontramos também sobre outra ordem de obediência, uma segunda estrutura de pecado: Caim e Abel. A primeira ordem foi direta, a qual Deus deu a Adão a ordem de não comer aquele fruto, mas ele foi lá e comeu. Aí nós encontramos ainda em Gênesis a segunda parte, aonde está Caim e Abel, dois irmãos, um lavrador e o outro pastor de ovelha, a qual um entrega o seu melhor. Aqui está sendo referente à sua força de trabalho, aquilo que você pode fazer, e o outro entrega aquilo que é sobra. Então Deus olhou para Caim e reprovou a sua oferta, dizendo assim: a oferta de Caim Deus não se agradou, porém a de Abel agradou muito a Deus, a ponto de ele receber. Revela o nosso sentimento. Aquilo que você faz para Deus, não somente para Deus, porque o reino de Deus, nós estamos confundindo o reino de Deus, querendo levar diretamente a Deus tudo que a gente quer, sendo que o reino de Deus é entre eu e o meu irmão. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está aplicado entre mim e o meu irmão. Tem gente querendo servir a Deus direto, dizendo: eu não estou nem aí para o meu irmão, eu sirvo a Deus. Não, irmão, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é pessoas, Ele habita no meio do seu povo. Então imagine só que você vai fazer algo para alguém, sempre que você faz, você não faz de boa vontade, ou sempre que você faz algo para Deus, você não faz porque você quer. Imagine alguém insatisfeito em fazer algo. Aí Caim chega com a sua oferta e dá o quê? Não, está aqui, isso daqui é o que eu tenho, pega. Aí Deus reprova. Abel chega lá e entrega o seu melhor. Aí Caim fica bravo. Você sabe por quê? Porque tem gente errada querendo ser certa. Tem gente fazendo errado e querendo que Deus aceite, missionário. E Deus diz assim: não, Caim, faça o certo. Se você fizer o certo, eu vou aceitar. Se você fizer o correto, eu receberei. Só que tem gente querendo fazer birra. Quando faz errado, começa a fazer errado, continua fazendo errado e quer que os outros aceitem o errado que se faz, porque quer ser aceito. Se a gente precisa entender uma coisa sobre o nosso Deus, é que Ele é imutável. Deus não muda, nós é que mudamos. Se você não fizer o certo, Deus não vai mudar por causa de você. Você precisa levar isso para você. Deus não muda por causa de você, é você que muda por causa de Deus.
Deus não vai fazer algo, então eu vou mudar de decisão porque ele não aceitou. Não, é você que tem que mudar de decisão porque Deus não aceitou. É uma regra. Então Deus diz assim: Caim, eu não vou aceitar. Caim então ficou ali com raiva. A raiva é um problema, a ira no coração de uma pessoa é um problema, o desgostoso ali no coração de um homem é um problema, porque aquele que tem ira no coração, aquele que tem mágoa no coração, aquele que tem a raiva no coração, ele maquina a maldade. A Bíblia diz que ali há um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Quando você tem ira no coração, o diabo aproveita para germinar na sua mente a mente suicida, a mente enganosa, a mente mentirosa, a mente que começa a planejar mal contra a vida do seu irmão, porque a ira ela produz vingança. Ela quer produzir vingança no teu coração toda hora para ver o que vai acontecer com o teu irmão, o que eu posso fazer contra ele. Caim está irado. O sentimento de ira gera um resultado. Qual é o resultado? Vou matar Abel. Você está entendendo o que é um sentimento de ira? O sentimento de ira começa a gerar um domínio no nosso coração de homicida. E ele começa a planejar: vou matar Abel. Deus olha para ele e diz o quê? Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominar. Algumas traduções vão dizer: o teu desejo será contra ti. Porque o nosso desejo, irmão, serve para duas coisas. Se você não dominar ele, ele vai te dominar. Se você não domina o seu desejo, ele te domina. Esse desejo ele pode te levar ao erro, esse desejo ele pode te levar ao pecado. Se você não souber se dominar, você será dominado por ele. E aqui está um ponto porque muita gente não serve a Jesus. Por que, pastor? Eu até tenho vontade de servir a Jesus. Por que eu não sirvo? Porque o meu desejo me domina. Eu não sei renunciar à minha carne, eu não sei renunciar ao meu eu não sei ter controle de mim mesmo. E por isso eu não sirvo a Jesus, porque Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim vai ter que se dominar, vai ter que dominar o seu desejo, vai ter que dominar a sua vontade, vai ter que subjugar a sua carne para me servir. E por causa disso, muitas pessoas não servem a Jesus, porque não tem o autocontrole, não tem o domínio próprio. E esse domínio próprio só é dado em Cristo Jesus. Aí se entrega ao vício, se entrega à prostituição, se entrega ao adultério, se entrega à mentira, se entrega ao engano. Sabe por quê? Porque não tem desejo, não tem o domínio de si mesmo, não tem o domínio do desejo. E quando quer servir Jesus não consegue, porque não para de mentir, porque não para com vício, porque não para com a prostituição, porque não para com o engano, porque não para com a ira, porque não sabe se dominar. E é por isso que Deus está falando a Caim: cabe a ti dominar. O desejo ainda não havia entrado, mas a partir do momento dele concebido, ele vai gerar o quê? A morte. É o que Tiago diz, que nós somos ali, a nossa cobiça gera isso, gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E sobre essa ordem de Deus, domine, porque se você não dominar, você será dominado. E como ele não dominou, ele matou o seu irmão Abel. A ordem de Deus é que a gente tenha domínio sobre o pecado, é que a gente tenha domínio sobre as nossas atitudes, para que os nossos desejos, nossas emoções não nos dominem, para que a gente possa se controlar e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida nessas decisões.
não sabendo ele se controlar, não tendo ele direcionamento e nem respeitando a vontade de Deus, porque Deus falou com ele. Sim ou não? O texto falou com ele. O texto está dizendo que Deus fala com Caim, diz assim: o desejo está à porta, cabe a ti dominá-lo. Porque se você não dominar, ele será contra ti. Ou seja, nós estamos debaixo dessas ordens que regem a humanidade. Nós estamos debaixo dessas ordens que Deus já deixou para que nós pudéssemos sobre ela andar. E aonde ela está? Na palavra. Aí Deus revela a sua palavra. Para que Ele revela a sua palavra? Para que a gente possa obedecer através da palavra. Porque mesmo eu sendo pastor, eu tenho falha, eu tenho fraqueza, mas a palavra ela não erra. Porque mesmo que se levante um profeta e profetize sobre a tua vida, ele pode sim ter fraquezas e defeitos, mas a palavra é infalível. Por isso é necessário a palavra. Imagine só que profetas abençoados por Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Imagine Elias, o profeta do fogo, que fazia fogo descer do céu, mas quando chegava uma companhia no monte a qual ele estava, ele dizia: se eu sou homem de Deus, que consuma todos vocês. Aí matava toda aquela. Imagine Eliseu, que também era um profeta, que tinha a unção dobrada, que uns homens sobem, um jovem sobe missionária, fazendo brincadeira, porque ele era calvo, e ele disse assim: que um urso saia desse mato e mate vocês. Aí o urso saiu e matou ele. Isso é falha, sim ou não? É o meu ego. Imagine só um profeta chamado Samuel, a qual nós vimos na Bíblia, a qual chega na casa de Jessé, olha para o filho mais velho de Jessé e diz assim: esse é o rei. Aí Deus diz assim: não é o rei. O rei é Davi, está atrás do pasto. Mas pelo olhar dele humano, de fraquezas e de falha, ele acha que rei é o que? Eliabe, é Samar. Mas não é, porque nós temos esses defeitos, nós temos essas falhas, nós erramos no nosso julgamento, nós erramos no nosso olhar, nós erramos naquilo que nós julgamos muitas vezes, mas a palavra de Deus, ela não erra, a palavra de Deus, ela é infalível. Imagine um profeta Natan que chega com Davi: olha, fazes tudo quanto estás no teu coração, porque o Senhor tem se alegrado. De noite o profeta dorme e Deus fala com ele: tu vai voltar lá para Davi. Por quê? Porque não é ele que vai construir o templo, não. Quem vai construir o templo é o filho dele. Agora eu não mandei te falar isso. Tu vai lá, vai voltar e vai dizer que quem vai construir é Salomão e não ele. Você está entendendo? É por isso que há necessidade de uma palavra revelada. Porque o homem pode errar, mas a palavra de Deus não erra. Sim, pastor, mas Moisés também era um homem errado e ele escreveu a palavra. Sim, inspirado por Deus, sim ou não? Inspirado pelo Espírito Santo. Ah, mas o Senhor disse que ele tem defeito. Deixa eu te dizer uma coisa: se você ler bem a palavra, Deus não tirou o defeito de nenhum deles. Todos eles que você ler, Abraão errou e os defeitos deles estão colocados na Bíblia. O problema é que muitas vezes nós só pregamos o tempo de vitória e não pegamos o tempo que eles passaram. Abraão errou, Jacó errou, Davi errou. Muitos reis erraram e foram consagrados por Deus. Por que Deus não tirou? Porque revela a nossa fraqueza. A gente não é Deus, a gente não é semideus, a gente depende de Deus todos os momentos da nossa vida. É a palavra que não erra, é a palavra que não falha. Eles escreveram a palavra de Deus. Eles, através da sua vida com Deus, manifestado através deles, fizeram com que eles escrevessem a palavra. Mas a vida deles, de todos esses profetas, foram direcionadas pela palavra.
Você está entendendo qual é a diferença? A vida de um profeta direcionado pela palavra, a vida de um rei direcionado pela palavra, a vida de um sacerdote direcionado pela palavra. Por que eles fizeram grandes obras? Por que Elias fez grandes obras? Por que Eliseu fez obras maravilhosas? Porque eles eram direcionados pela palavra, eles zelavam pela palavra, eles zelavam pela obediência à palavra de Deus, e Deus se manifestava a eles. Mas eles eram falhos, eles eram cheios de fraquezas, cheios de suas debilidades. E o que acontece, pastor? João capítulo 1. O verbo se fez carne. A palavra que Elias obedeceu era Cristo Jesus. A lei que Moisés escreveu era Cristo Jesus. O princípio da criação de Gênesis era Cristo Jesus. A palavra a qual eles deveriam a reverência e a autoridade era Cristo Jesus. Então a palavra se manifestou. A palavra é Cristo Jesus que se manifestou. Ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, manifestado ao homem, manifestado ao mundo. A palavra a qual nós devemos obediência, já que o homem errou, já que o profeta falhou, já que sacerdotes se corromperam, já que reinos foram caídos porque desobedeceram a palavra de Deus. Agora o Filho se manifesta com a palavra da verdade. E o verbo se fez carne. E a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. A palavra se fez carne e desceu sobre nós. O que diremos agora? O que falaremos agora? Se o Filho de Deus desceu e deu exemplo à humanidade, dizendo: já que o sacerdote errou, já que profetas se corromperam, eu estou aqui revelando a palavra a vocês, para que sobre ela vocês possam viver. A ponto de, na sua pregação, muitos naquele dia em que abandonaram Jesus, a qual ele não multiplicou os pães e os peixes, ficaram só os discípulos. E quando ele pergunta aos discípulos: vocês também não querem ir? Pedro automaticamente olha e diz: para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus é a palavra revelada essa noite. Jesus é a palavra revelada ao mundo. E é sobre essa palavra a qual nós regemos a nossa vida. É sobre a autoridade de Cristo Jesus que nós andamos. É sobre a autoridade de Cristo Jesus que nós vivemos. Ele é a luz do mundo e Ele dissipa todas as trevas. E aquele que anda nele não anda nas trevas, mas na luz da vida. Jesus hoje quer se manifestar em nossos corações. Jesus quer trazer sobre nós essa resplandecente luz, a qual o mundo foi criado por Ele, como disse o apóstolo, mas o mundo não o conheceu. Todas as coisas foram criadas por eles, mas o mundo que foi criado por Ele, que tem o DNA dele, a qual ouviu a sua voz, não o reconheceu. Mas todos quanto receberam, Ele deu o direito de serem chamados filho de Deus. Jesus quer nos tornar filho. Nós temos uma palavra revelada ao nosso coração. Essa palavra se chama Cristo Jesus, que se manifestou para trazer vida eterna, que se manifestou para dissipar as trevas do mundo. Porque João diz que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. Você lembra? Quando eu falei que Elias ora, manda se descer fogo do céu e consome aquelas pessoas que vêm. Enquanto Elias está orando para consumir, certo dia João chega perto de Jesus, por não ser aceito, olha para uma cidade chamada Samaria,
e diz: Senhor, tu queres que a gente ore e mande descer fogo do céu e consuma essas vidas? Jesus olhou para ele e disse: eu não vim para ceifar, eu vim para dar vida e vida em abundância. A falha de um ego foi recuperada. Jesus está dizendo: eu não vim aqui mostrar o meu poder, eu vim mostrar o poder de Deus, Salvador, eterno, para a sua vida e para a vida da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto Eliseu manda um urso sair de um mato para matar aqueles jovens, alguém está dizendo que Jesus expulsa demônios para Beelzebu, e ele está dizendo, ele ainda vai se explicar e dizer assim: como pode uma casa dividida subsistir? A única coisa que ele diz: há perdão para todo tipo de pecado, só não há perdão para um pecado. Para a blasfêmia contra o Espírito Santo, para esse pecado não há perdão, nem nessa vida e nem na que vai vir. Enquanto nós olhamos e vimos a deficiência muitas vezes daqueles que acham, porque Samuel acha os filhos mais velhos de Jessé preparados, e diz assim: eu vou pegar um preparado, né? Samuel chega e vou pegar um preparado, alguém que já sabe, esse daí deve ser rei. Jesus pega todos os discípulos, Pedro, Tiago, João, Judas Tadeu, Judas Zelote, e sabe o que acontece? Nenhum deles tem preparação. Sabe por quê? Jesus contempla um interior e não um exterior. Você pode parecer hoje que você não tem preparo, mas Jesus está contemplando o teu interior e vendo aquilo que tu pode ser no futuro. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós, com os olhares de Samuel, olhamos alguém preparado, alguém que esteja à altura, mas Jesus olhou para alguém que não tinha essa preparação, mas sabendo que a capacitação Deus daria para levantar cada um deles. E esse tipo de situação, a qual o verbo se revela na nossa vida para nos levantar e resplandecer a sua luz sobre a nossa vida, sobre o nosso ser. E talvez hoje você esteja aqui dizendo: eu não tenho capacidade, eu não consigo vencer o pecado. Mas o testemunho de João Batista, ao encontrar-se com Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não vai vencer só Cristo Jesus que pode hoje te purificar de todo o pecado. Você está entendendo agora? Homens falhos, cheios de fraquezas, e Jesus veio para sanar todas as brechas que a lei deixou. Jesus, o purificador da nossa alma com o seu sangue, aquele que nos lava e nos remiu de todo pecado. Hoje Ele está aqui para dizer: eu sei que você tem fraqueza, eu sei que você tem falha, mas eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que quer te limpar de todo pecado, de toda transgressão, de toda falha, de todo erro, e te dar uma nova vida em Cristo. Aquilo que você pensa ser impossível, eu não consigo largar. Isaías disse: ainda que os teus pecados fossem de escarlata, o sangue de Jesus tem poder para te purificar. O verbo se revelou para nos purificar de todo pecado, de toda maldade, de toda transgressão. Não nos condenou, não nos julgou e nem nos apontou, mas pelo teu sangue nos curou, nos purificou, para que tenhamos vida e vida em abundância.
Então ele se manifestou, a glória do Filho de Deus se manifestou, e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Jesus hoje se manifestou a mim e a você, e hoje temos uma decisão a tomar, porque o Verbo se revelou. Toda essa palavra se revelou. Aquilo que estava oculto desde a fundação do mundo foi revelado. Cristo Jesus. Hoje nós temos a palavra, não simplesmente escrita, mas revelada ao nosso coração, que é Cristo Jesus. Não existe outra testemunha de Deus. A Bíblia diz que Ele nos traz a comunhão com o Pai. Ele leva a gente à comunhão com Deus. Imagine que o nosso pecado nos afastou de Deus, porque nós fomos criados por Deus para que o seu Espírito habitasse em nós. Era por isso que Adão ouvia Deus falar com ele. Deus é o que, irmão? Espírito, sim ou não? É o que está escrito em João capítulo 4. Deus é Espírito, e por isso importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas quando Adão ainda não havia pecado, o seu Espírito estava vivo. E quando o Espírito de Adão ainda está vivo, fora do pecado, ele tem a capacidade de ouvir Deus, porque Deus é Espírito. Quando nós nos entregamos ao pecado, a gente fica sem capacidade de ouvir a voz de Deus. A gente fica sem discernimento de ouvir a voz do nosso Criador. A gente fica sem entendimento de saber se Deus está falando com nós ou não está falando, porque estamos vivendo direcionados sobre o pecado. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a qual nosso pecado é purificado pelo seu sangue, a qual nós somos remidos, nós entramos em comunhão com o Pai, e Ele começa a se revelar a nossa vida. Ele começa a dar o direcionamento da palavra, Ele começa a se manifestar no nosso ser, para que a gente possa andar na vontade de Deus. E para isso Ele se manifesta na nossa vida, para que a gente tenha comunhão com o Pai novamente. A comunhão foi quebrada no jardim, a comunhão foi quebrada no pecado. Jesus veio novamente, revelando a comunhão com o Pai, nos purificando de todo o pecado e nos levando de novo, de volta à comunhão com Deus. E como eu faço isso, pastor? Você precisa ter comunhão com o Filho, pois só o Filho nos leva à comunhão com o Pai. Somente em Cristo Jesus nós vamos ter comunhão com Deus. Aí o Espírito de Deus, aquele que nos guia, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, a qual nos guiará em toda a verdade, revelará a manifestação do Filho em você e em mim. Então Cristo Jesus, que quebrou a barreira da inimizade, nos voltou novamente a ter acesso a Deus, ao ouvir a voz de Deus. Que é interessante nós olharmos e vermos em Gênesis, Deus chegando no jardim, falando com Adão, e Adão ouvindo a voz de Deus. Nós temos desejo de ouvir a voz de Deus, sim ou não? Quanto mais perto do Filho, mais nós temos comunhão com o Pai. Quanto mais perto do Filho, mais o Espírito se manifesta. E quanto mais o Espírito se manifesta, mais nós temos a comunicação com o Espírito de Deus. Jesus hoje quer se manifestar em você. Fique de pé no nome de Jesus. Jesus quer falar ao seu coração. Quando falamos
falamos que a palavra de Deus precisa entrar em você, quando falamos que você precisa guardar a palavra de Deus, nós estamos falando diretamente de Jesus, pois Ele é a palavra revelada. Nós estamos dizendo: Jesus precisa entrar em você. Você precisa guardar Jesus dentro da sua vida. Você precisa ter comunhão com Ele, para que o Espírito se manifeste e você atentamente possa ter comunhão com o Pai, porque a promessa do Espírito Santo foi dada em Cristo Jesus. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus quer revelar do seu Espírito hoje na sua vida. Feche seus olhos. Você que tem um desejo no seu coração, que o Espírito de Deus fale com você. Você que tem no seu coração o desejo da manifestação de Deus na sua vida. Você que sente em você aquele vazio no seu coração, porque falta algo para lhe preencher. Esse algo é Jesus. Ele pode preencher o teu coração nessa noite. Não há nada na nossa vida que possa preencher o espaço de Deus. Você pode colocar pessoas na sua vida para até alegrar um momento o teu coração, mas esse espaço só vai ser preenchido por Jesus. Você pode arrumar uma amizade para te dar um abraço e naquele momento aliviar até a tua dor, mas existe um espaço que foi Deus quem deixou, porque só Ele pode preencher. Você sabe por quê? Porque tem momento que mesmo depois do abraço você vai se sentir só na sua casa, mas o Espírito de Deus não, porque o Espírito de Deus não te deixa só. A Bíblia diz que Ele faz morada. Ele quer fazer morada dentro do teu coração. Ele quer te abraçar e te dizer: eu não quero te deixar. Existe testemunho de pessoas que passaram, sabe que, noites e noites lendo a Bíblia. Você sabe por quê? Porque o Espírito de Deus se manifestou e o desejo deles era conhecer, sentir uma alegria em estar muitas vezes de madrugada lendo a Bíblia, pela madrugada orando, pela madrugada buscando a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito se manifestou, e quando o Espírito se manifesta, Ele não nos deixa só. Ele está conosco lá na madrugada e a gente tem o desejo de conversar com Ele. Ele está conosco na madrugada e a gente tem o desejo de estar com Ele. Sabe aquela presença que tu ama, que tu gosta, que está perto? É o Espírito que quer se manifestar na tua vida, a ponto de tu estar sozinho, mas se sentir alegre, a ponto de tu estar pela madrugada, estar sem sono, mas o Espírito está lá dizendo: eu estou aqui alegrando o teu coração, e você sente desejo e paz no coração perante a madrugada, porque o Espírito fez morada na sua vida. Ele é diferente daquele amigo que vai embora. Ele é diferente daquele amigo que diz assim: hoje eu não posso ir contigo, hoje eu não posso, e aí eu estou ocupado. Ele é diferente, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele é diferente. Quando você encontrar, você não vai mais querer largar. Quando você encontrar, você não vai querer mais ficar só. Você vai dizer: fala comigo, fala comigo, fala comigo, enche o meu coração. Que esse Espírito agora, em nome de Jesus, repouse sobre o teu coração. Que Ele comece agora a mexer com a tua alma, com o teu sentimento, com as tuas emoções, com as tuas intimidades. Que Ele possa hoje te trazer o afago necessário e verdadeiro ao coração, não temporário, não aquilo que é esporádico, mas é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é genuíno, é aquilo que nós sentimos realmente um amor, é aquele amor de um abraço, a qual nos deixa muitas vezes satisfeito e em paz com a nossa alma.
Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Tu tem liberdade, Espírito Santo, para trabalhar. Tem liberdade para tocar em cada coração, Espírito Santo. Você que deseja, clame a Ele, diga: Senhor Jesus, entra na minha vida. Diga: Senhor Jesus, entra no meu coração. Senhor Jesus, entra em mim, esse Jesus. Faz morada em mim, Senhor. Eu preciso do teu amor. Eu preciso da tua paz. Eu preciso de ti. Eu preciso me sentir satisfeito, perdoado. Eu preciso me levantar para guerrear as minhas guerras, mas me sentir feliz guerreando. Me sentir feliz no meio da guerra, sabendo que tu és a minha vitória. E ainda que eu atravesse as minhas tempestades, eu sei que tu estarás comigo. Oh, eu de que manda nagaçu e naragá. Oh, eu de que manda nagaçu e nagaçu. Espírito Santo da verdade, tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que tu possa operar em cada coração, transformando a vida, transformando o seu ser, o entendimento, Espírito Santo. Pois somente tu, Espírito Santo, pode convencê-los. Somente tu, Espírito Santo de Deus, pode fazer a obra a qual o homem não pode fazer. O homem não pode tocar nas emoções, mas a tua mão pode, Senhor. O homem não pode tocar, Senhor Jesus, nos sentimentos, mas a tua mão pode. Faz a tua obra. Em nome de Jesus nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, revelada, possa se revelar a cada coração, trazendo novamente a comunhão com o teu corpo, com a tua igreja, trazendo comunhão com os céus novamente. Assim opera, Deus, as tuas maravilhas, no nome de Jesus.